Olá, estamos aqui de novo para o terceiro vídeo da aula de revisão morfofisiológica do sistema reprodutor. Eu voltei o slide no sentido de falar algumas coisinhas que eu começo a falar, me empolgo e esqueci de falar algumas coisas importantes, tá? E aí eu não tinha como voltar porque meu notebook está fusado nesse sentido, eu não estou conseguindo fazer voltar slide. Então vamos lá. Aqui eu deixei de falar, eu até citei a vulva, mas não mostrei no slide, tá? Aqui a gente tem os grandes lábios, os pequenos lábios e a parte externa, o órgão externo é a vulva. E onde ficam os pelos é o monte pubiano, né? Então, anatomicamente, nós fomos feitas para ter pelos. E aí, como eu tinha falado, pelo não tem nada demais. Pelo ou não ter pelo não é sinal de higiene. Higiene é água e sabão. Então, uma vulva vai ser limpa, né? O pênis vai ser limpo se tiver utilização de água e sabão. E não se tiver pelo ou não tiver pelo. Isso aí, ter pelo ou não ter pelo, é uma escolha do dono do corpo, tá? Bom, aí aqui vinha falando da vulva, pequenos e grandes lábios e clitóris, que eu já falei. E na parte do ovário, os hormônios produzidos, que são estrogênio e progesterona. E eu falei sobre o ovo, né? E não falei sobre a outra terminologia que seria o zigoto. Nesse slide, eu deixei de falar da questão do ligamento. Por que é interessante a gente falar nisso? Porque vocês vão ver em ginecologia, em obstetrícia, em cirurgia ginecológica, que muitas das mulheres chegam com a exteriorização do útero ou até da bexiga. E aí faz-se necessário uma cirurgia chamada colpoperineoplastia, tá? Sempre quando a gente tiver que falar um nome muito grande, você subdivide ele em 2, em 3, em 4, quanto for. E fala com calma, tá? Depois que você aprende, é uma coisa normal. Hoje eu falo colpoperineoplastia, assim, ó, uma beleza, não tem mistério nenhum, tá? Pra falar. Então não se apavorem com esses nomes muito grandes. E sempre vai ter um prefixo ou um sufixo, tá? Como eu falei aqui do endométrio, miométrio, perimétrio, né? Endo, mio, peri são prefixos, né? E os sufixos são depois, né? Que no caso, métrio é referente a útero. E aí o mio, endo e peri são os sufixos que vão significar dentro, no meio e externamente, tá? Então, como eu estava falando do ligamento, algumas mulheres têm uma exteriorização por via baixa, desce o útero ou desce a bexiga e o útero, né? E aí tem que fazer uma cirurgia o mais breve possível, né? Por que acontece isso? Por um afrouxamento dos ligamentos, mais ainda do assoalho pélvico, né? A musculatura, isso pode ser por muitas gravidezes ou não. Tem gente que só teve uma gravidez, às vezes um parto normal e tem esse afrouxamento, tá? E aí vai fazer a colpoperineoplastia para poder a recolocação dos órgãos. Então essa parte eu já falei. Então eu estava falando da anidação, né? Quando se tem uma relação sexual heterossexual, seja cis ou trans, ou por quê? Porque pode ser um casal que tenha uma pessoa cisgênera e uma transgênera, ou duas pessoas transgêneras, ou duas pessoas cisgêneras, uma relação heterossexual, ou até homossexual, se for uma mulher trans com uma mulher cis, né? E aí, tendo uma ejaculação no canal vaginal, o espermatozoide vai subir pelo útero e vai para a trompa de Falópio. E no ovário
o óvulo vai ao encontro do espermatozoide. Então, era uma célula, aí junta duas, passa a ser 4, 6, 8, 10. Quando chega no útero, ele nida, ele cola. Aí ele vai começar a vampirizar, tá? A mãe, né? Porque aí ele vai se tornar um bebê. Então, o que acontece? A menstruação, ela é uma capa de proteína. A gente tem um tabu muito grande na sociedade achando que a menstruação é uma coisa suja. Pelo contrário, todos nós viemos da menstruação, tá? Então a menstruação tá lá a cada ciclo. Se você não engravida, descama o endométrio, né? Descama o endométrio, não, descama essa camada de proteína e a menstruação desce com a aparência de sangue, né? Então a menstruação é limpa. Dali, se você tivesse engravidado, na nidação, a partir dali, aquelas 12 células ia começar a vampirizar, né? Pegar toda essa camada de proteína para ir se desenvolvendo. Então, olha só que coisa linda que é a menstruação, né? E tem tanta gente que tem nojo, que tem vergonha, que tem isso, que tem aquilo. Então, a gente tem que mudar essa visão da gente, porque a menstruação não é suja. Ah, mas a menstruação fede. O que fede, meu amor, é você botar um absorvente, passar o dia inteiro trabalhando, andando num sol de 40 graus de Bangu, né? Sem conseguir trocar. E aí aquilo ali vai começar a produzir um cheiro ruim. Por quê? Por conta do algodão, do absorvente, por conta do calor, por conta do suor, por conta de bactérias, de inúmeras coisas, mas não da menstruação em si. A menstruação é uma situação limpa, tá? Bom, a inidação, embrião na fase de blástula se fixa, após serão formadas estruturas embrionárias, que é a placenta, cordão umbilical, saco amniótico, que vai conter o líquido amniótico. Eu não vou entrar aqui, né, porque isso é uma outra aula já só de obstetrícia, não só de revisão morfisiológica. Por volta da 20ª semana, a placenta passa a produzir ela própria os estrogênios e progesterona para manter o endométrio. Bom, agora vamos sair do sistema reprodutor feminino e vamos para o sistema reprodutor masculino. E eu vou com esse vídeo até uns 10 minutos para não ficar extenso. E logo depois eu faço a parte 4. Tá bom, queridos? Então, a estrutura morfisiológica do sistema reprodutor masculino, por que eu estou fazendo assim, masculino e feminino? Por conta daquilo que eu expliquei lá no primeiro vídeo. Nós estamos atentos à diversidade. Então, pode ter um homem trans que não tem essa estrutura, porque tem uma estrutura de vulva, de mama, né? Porque é um homem trans. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, o sistema reprodutor masculino, ele é composto por pênis, que é um órgão muscular, né? Uretra, tecido esponjoso, corpos cavernosos, meato uretral, a glande, o prepúcio, e aí depois eu vou falar da ejaculação, da fimose e da prostatectomia, tá? Bom, o pênis, aqui a gente tem um corte, né? E aí nós estamos vendo as estruturas do corpo esponjoso, que eu não sei se no vídeo eu acho que vocês não vão conseguir ver. Aqui na televisão eu tô vendo, mas por conta da luz vocês só vão conseguir ver no livro ou em qualquer atlas de anatomia. O pênis, ele tem o corpo esponjoso e o corpo cavernoso. Corpo cavernoso são cavernas, como se fossem buracos. E a esponja é um tecido, e o corpo esponjoso é um tecido esponjoso. Isso é o corpo do pênis. Se eu pegar um pênis, né, de uma peça anatômica e dissecar no meio, eu vou ver essas duas estruturas, tá? E aí o que acontece? O cara tá lá lindo e belo com a crush,
ou com a namorada, começa a se pegar e, né? Aí a corrente sanguínea, enche tudo, então enche, bate coração forte, não sei o quê, e o sangue vai para o pênis. Aí vai fazer o quê? As cavernas, que são os corpos cavernosos, vão se encher de sangue. E o corpo esponjoso vai se encher de sangue. Então você imagina, você pega uma esponja, joga água, ela cresce de tamanho. Então tá lá o pênis, encheu de sangue, encheu os corpos cavernosos de sangue e encheu os corpos esponjosos de sangue, ele levanta. Aí tá pronto pro uso, tá? E continuando. Aí tem o canal da uretra, que é diferente da mulher. Na mulher vai sair a urina pela uretra e a menstruação vai sair pelo canal vaginal. Então por isso que quando a mulher bota o OB, ela faz xixi normalmente pelo meato urinário e não tem nada a ver com o OB. Não se mistura. O lugar por onde o pênis é introduzido em ato consensual é o canal vaginal, normalmente, né? E aí, e por onde sai o bebê, e por onde sai a menstruação. E o meato urinário é por onde sai a urina. Já no homem, o homem vai urinar pela uretra e vai ejacular pela uretra também. Então, por isso, às vezes é muito difícil o homem manter relação sexual quando ele está apertado para fazer xixi. O certo é ele fazer xixi primeiro e depois dar continuidade. Tá? A glande é vulgarmente chamada de cabeça do pênis, tá? Quando o neném nasce, a gente tem que orientar a mãe e o pai que essa glande tem que ser exteriorizada. Mas só que isso a gente vai orientar que seja feito com muita calma, durante meses, anos. A mãe vai tentando e o pai também, quando vai dando banho, né, vai puxando o prepúcio até exteriorizar a glande toda. Por quê? Porque embaixo da glande fica o esmegma. E o esmegma, que é o famoso sebinho, ele tem que ser retirado, né? Tem que ser lavado. E aí vai fazendo isso até os 2 anos, até que essa glande seja totalmente exteriorizada, tá? Se não conseguir, vai continuar ensinando aquela criança que vai tomar banho com 3, com 4, com 5, com 6, com 7 anos, para ver se ele consegue exteriorizar. Se ele não conseguir, aí pode ser necessário que ele vá no pediatra para fazer uma prostatectomia, porque ele estará com fimose e pode evoluir para infecção, né? Isso não é quando está totalmente fechado, porque se estiver totalmente fechado nesse decorrer de anos, essa criança vai ter problema, tá? E a ejaculação? Bom, aí eu vou falar. Então, quais são as outras estruturas, né? A gente tem o testículo, onde são produzidos os hormônios masculinos, né? Responsável pelos caracteres sexuais masculinos. Então, a adolescência ela é complicada para a população trans, porque nesse momento vai ter toda aquela diferenciação corporal. Por isso que existe tanto aquele debate sobre se fazer o tratamento hormonal na adolescência, porque às vezes com 18 anos pode ser tarde demais para quem tenha muitas questões em relação à disforia, não aceitação do corpo, porque na adolescência é que vai realmente que vão acontecer essas mudanças corporais. Então nós temos o testículo, o epidídimo logo acima do testículo, canal deferente, a próstata, vesícula seminal, tá? E aí tem o corpo do pênis com as estruturas que eu já falei. E eu vou dar uma paradinha por aqui e vou continuar no outro vídeo, tá bom, queridos? Beijinho!